Olá, o meu nome é Cris Buarque, eu sou terapeuta holística com ampla formação em aromatologia, terapia floral, gestão de saúde, medicina indiana, medicina chinesa e algumas outras técnicas. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de meditação, então se você não assistiu a parte 1, é interessante estar aqui no canal, acompanhe, que a ideia é desmistificar, esclarecer a técnica da meditação para que você possa praticá-la sozinha ou num grupo também. Então, ficar amiga da mente, saber governá-la. Siddhartha Gautama, Buda, dizia assim: não há nada menos proveitoso e mais pernicioso do que uma mente ingovernável. Isso por quê? Porque uma mente ingovernável, ela pensa qualquer coisa a toda hora. E normalmente esses pensamentos, eles não são positivos e agradáveis, a maioria é nocivo. Então libera toxinas e essas toxinas elas vão agindo em todo o nosso corpo, trazendo uma infinidade de situações desagradáveis ou mesmo até enfermidades, né? Muito bem, então se governamos, nós podemos identificar, reeleger e reassumir o comando. Isso é muito importante, que tenhamos o comando da nossa mente, que possamos compreender como é feito esse adestramento. Para que isso? Para que nós possamos viver melhor e interagir melhor com a vida, aproveitá-la num estado muito mais pleno, né? Então muitos pensamentos eles acabam obstruindo a nossa mente, tem a ver com crenças, né, com as quais já convivemos desde a nossa infância, porque nós não somos os nossos pensamentos, né? A mente está ali pensando, produzindo de acordo com as nossas crenças, de acordo com os paradigmas já explicados em vídeos aqui no canal. Então, à medida que eu libero e deixo ir, e isso é um estado que acaba sendo confundido com relaxamento na meditação, meditação não é indução ao relaxamento, mas à medida que eu solto, que eu pratico o exercício, que eu realizo a técnica do soltar, do liberar, do deixar fluir, então eu fico realmente mais relaxado, mas tenho que estar atento, tenho que estar presente. Meditação não é para dar sono. Tem uma definição de meditação que eu gosto muito, tem várias, mas uma que eu gosto demais é: meditação é estar quieto em atividade e ativo na tranquilidade. Então, é pura técnica de concentração, de estado de presença plena, né? Então, o que acontece? A meditação ela não deve ser algo imposto, porque tudo que é imposto realmente não funciona. Deve ser uma vontade sua, como eu falei antes, para meditar é preciso ser valente, para entrar em contato, observar, né? É o observador observando o pensamento, né? Então quem pratica meditação tem mais saúde, tem mais brilho nos olhos. Por que tem mais brilho nos olhos? Porque é a luz interna que aparece, que se projeta, então você tem mais vitalidade, mais vivacidade. Acho engraçado quando as pessoas pensam na figura de quem medita como uma pessoa assim mais apática, mais letárgica, não tem nenhuma relação ou não tem que ter nenhuma relação com essas características. Meditando, nós melhoramos a nossa aura magnética, e isso é muito importante, porque o pensamento é elétrico, mas o coração, a frequência dele, né, a energia é magnética. Então nós melhoramos a nossa aura magnética, atraímos para nossa convivência os semelhantes, os afins, aqueles que têm mais ou menos, né, o mesmo pensamento, né? Por quê? Porque nós estamos numa frequência melhorada. A mudança é sempre interna, quem está de fora não muda, né? Então, como o próprio nome diz, magnético, magnetismo, atração. Então a diferença, né, a meditação traz a você mais sabedoria. Uma sabedoria que você já tem, né? Não é colocada de fora para dentro, você apenas acessa, desenvolve. Não é possível colocar nada dentro de você, não é que você já não o tenha, né? Atraímos o mesmo que nós emitimos. Isso é sempre bom lembrar. Então você passa a ser coautor. Toda a dor que você está sentindo na meditação, isso pode aparecer como um pensamento, mas aquilo vai ficando mais claro, porque você se coloca predisposto a observar, então você percebe que tem uma coautoria, né? Você não é mais culpado ou vítima, isso é muito positivo. Como começar a meditar? Então, primeiramente, uma atitude mental confiante. Tem alguma coisa na sua vida que você vai fazer sem confiança, sem com essa predisposição positiva para fazer, que vai dar certo? Provavelmente não vai, né? Então, uma atitude aberta e confiante. Sim, eu estou
predisposto a realizar a técnica, a conhecer os seus benefícios, a perceber toda essa influência positiva que terá em mim. Então você se coloca predisposto para até a sua postura corporal, né? Que é preciso que tenha uma coluna ereta, os ombros relaxados, a mandíbula, né? A região mandibular relaxada, o ponto entre as sobrancelhas também relaxado, a região pélvica levemente voltada para frente. Você vai estar sentado numa postura firme e agradável, né? Aliás, essa é a definição para asana, né? As posturas, quando a gente pensa, por exemplo, na filosofia do yoga, o que é um asana? É uma postura firme e agradável. Então você se senta numa postura firme e agradável. Pode fazer deitado? Não. Meditação, como eu falei, não é relaxamento, né? Estado de presença absoluta. Então, você vai assumir essa postura estável e confortável, constante, né? Respiração controlada. Sempre que eu respiro e observo essa fluidez da respiração, me concentro atentamente nela, dificilmente eu consigo me concentrar em uma outra coisa. Então eu observo o ar entrando, o ar saindo, todo o efeito que esse oxigênio faz no meu corpo, a temperatura, o movimento abdominal. Então eu me concentro na respiração. Assim, os pensamentos eles podem até passar, mas eu não vou interagir com eles por causa do meu foco, da minha concentração na respiração. Então, concentração aí seria o passo seguinte, já falado, né? Observação serena. O que é isso? Então vem um pensamento, pode ser um pensamento ruim, né? Puxa, mas eu estou aqui sentado em estado de meditação, me predispus a isso e ver um pensamento tão ruim assim, né? Tão negativo? Sim, mas ele vem, você observa que é um pensamento negativo e não interage com ele, deixa ele passando, né? Vem um outro, pode ser que venha outro, também, deixa ele passar. Não analisa, não se pergunta por que você está pensando naquele assunto aquela hora, por que aquele assunto veio à sua mente, deixa passar. E aí eu vou começar a perceber um estado de integração, um estado de expansão, até chegar num estado de iluminação. Como? Quando? Não tem prazo. Isso é repetição, isso é técnica, isso é adestramento da mente. Então não são etapas estancadas. A partir do momento que você senta para praticar, isso vai gradativamente acontecendo. Então pensar, fantasiar devagar não é meditar. São situações que podem até nos oferecer algum tipo de benefício, mas são diferentes dos benefícios da meditação. Então você pode até dizer assim, olha, eu vou meditar hoje sobre um assunto, eu preciso refletir sobre um assunto. Isso não é meditação, né? Isso é pensar. Pensar cansa. Meditação refresca a mente, meditação estimula, renova. Então isso é pensar, né? Fantasiar é quando a gente sonha desperto, a gente fantasia, isso proporciona prazer, pode ser um escape em algum momento oportuno que você precisa fazer isso, né? Porém, fantasiar também não é meditar. Muitas vezes eu já vi técnicas sendo realizadas em grupos onde há uma indução de conduzir você para uma praia mentalmente, uma montanha, e isso não é meditação. A gente pode até fazer uma técnica parecida como essa, porque se as pessoas estiverem numa faixa vibracional muito frenética, que precisarem, sintonizar mais com o momento, mas isso não é meditação. Então, o que acontece? Meditar é um encontro consigo mesmo. Meditar é levar a um envolvimento interno no meio desse drama vivente. Então, dispersar devagar. O que é isso? Ele está divagando, ele se distraiu, parece perdido. Justamente como diz a própria palavra, é um espaço vazio na corrente de pensamentos, mas ele não está presente. Há 5 categorias de técnicas para meditação. Então nós temos a meditação concentrativa, que é a mais, seria a base de todas elas, a meditação consciente, a meditação reflexiva, a meditação criativa e a meditação do coração. Então, a base, como eu falei, é a concentrativa. E todas essas técnicas, elas provêm de tradições diferentes, mas todas estão relacionadas e designam a meditação em si. Então, a meditação concentrativa, né? O nosso poder de concentração, nós construímos a capacidade de manter nosso centro ali, de atenção mental e eliminar as distrações.
Então, por quê? Porque facilmente todo mundo entra em dispersão, né? Isso é fruto de um processo de criação mental que na medicina Ayurveda chamamos de Maya, de ilusão. Então, que é ilusão. Então, normalmente é muito fácil dispersar-se, perder-se nesse devaneio, né? E como eu falei no vídeo anterior, nós não somos o que nós pensamos, né? A mente é quem pensa com base nas suas crenças. Então, seja qual for a técnica que você vai usar, nós precisamos ter a capacidade de manter a mente focada no objeto de nossa atenção. Então, você pode escolher um objeto, você pode escolher a própria respiração em si. E, importante, para que tudo isso? Meditando, nós desenvolvemos capacidades maiores e a vida ganha plenitude. Vamos acompanhar o depoimento de uma praticante do grupo Medita Hoje. Para mim, é eu poder estar comigo mesmo, mas com uma consciência de todo o meu entorno e poder estar avaliando esse dentro e fora com mais calma, com mais serenidade. Bom, a meditação consciente é uma meditação onde o foco é o momento presente, a minha atenção é no momento presente, ou seja, eu focalizo toda a minha concentração naquele instante, no que eu percebo naquele instante. Por exemplo, as batidas do coração. Eu posso meditar neste som, eu posso perceber, né, as batidas do coração e ficar nesse momento presente, utilizando-a como objeto de concentração. Essa meditação também é conhecida como meditação vipassana. A interação entre a meditação e a introspecção, ela desenvolve a observação. No que isso é importante? Em tudo, não é verdade? No seu trabalho, no seu estudo, nas suas relações pessoais. Veja que chato muitas vezes é quando você está numa conversa extremamente importante e você tem que pedir para a pessoa repetir ou até perguntar para quem está do lado o que foi que ela disse mesmo, não é? E você começa a ficar perdido porque você divaga muito, você dispersa muito. Então essa técnica permite que você se concentre, esteja presente e goste de estar no tempo presente. Como observo, percebo a informação, porque naquele momento pode haver até um mal-estar, pode ser até um momento em que você está dispersando, porque é um momento negativo, não é um momento prazeroso, mas eu observo, percebo a informação, né? E nessa observação eu também posso ver a causa desse mal-estar, né? A relação com esse mal-estar, eu posso conseguir perceber nesse momento, não culpa, né? Mas o grau de implicação que tenho naquele momento, por que ele está sendo um momento desagradável, por exemplo. A meditação faz isso, ela permite que você perceba e inicie o seu processo de autotransformação. Meditação já reflexiva ou analítica é um pouquinho diferente, porque nós escolhemos um tema ou uma pergunta para refletir, para concentrar-se nesse tema ou nessa questão. É um pensamento disciplinado. Há um tema para meditar, pode ser a paz, pode ser o amor, pode ser a vida plena, a consciência de vida. Então a mente que se distrai com outros pensamentos facilmente, ela vai ficar focada neste tema, nessa questão da meditação reflexiva, né? Esta reflexão, ela será matizada, sim, sem dúvida. Você terá influência dos seus próprios pensamentos, que, por sua vez, são influenciados pelas suas crenças, né, pelos seus paradigmas. Mas vai ser mais fácil de ver de forma objetiva esse tema, porque você está concentrado nele. Na meditação criativa, já nos permite cultivar e fortalecer qualidades que nós temos. Por exemplo, nós podemos meditar na nossa empatia, nós podemos meditar no sentimento de gratidão verdadeira, nós podemos meditar na nossa paz interior. E nessa meditação criativa já nos percebemos como sendo uma pessoa cheia de empatia, como sendo uma pessoa repleta de fartura, repleta de gratidão, repleta de amor, repleta de paz. E o que acontece? Por uma ação magnética, começamos a atrair situações e atrair pessoas empáticas, e tudo se torna uma empatia maior, porque não existe transformação do outro, né? Existe a sua autotransformação. Então, esperar que o outro fique empático a você, seja mais simpático, educado, pode esperar por 1000 anos. Na verdade, o movimento será sempre seu para fora, né? Então, passamos a pensar e agir como se já tivéssemos essas propriedades, essas potencialidades 100% desenvolvidas durante a meditação criativa, mesmo que você não as tenha desenvolvido, não importa. Já passamos a operar como se já
tivéssemos essas potencialidades no máximo de seu desenvolvimento. Por exemplo, né, como eu falei, pode ser, que exemplo? Cada um desses que eu citei, aí você escolhe, né, a escolha é sua. A meditação centrada no coração, né, que é a última técnica, ela nos ajuda a despertar a compaixão, o sentimento compassivo por todos os seres vivos. Que maravilha, né? Porque aí eu não consigo mais perceber o outro como inferior a mim, né? Ele apenas tem uma forma diferente, ele apenas tem uma apresentação pessoal diferente, ele apenas teve, por exemplo, oportunidades diferentes, mas a essência é a mesma. Então eu começo a percebê-lo com compaixão, né? Quando eu começo a perceber o outro com um sentimento de compaixão, eu consigo perdoá-lo. Mas eu consigo perdoá-lo por quê? Como foi isso? Uma mágica? Não. Eu consigo perdoá-lo porque eu passo a perdoar a mim mesma. Este sentimento de compaixão aos seres vivos como igualdade faz com que eu também me perdoe. Quem tem dificuldades em relacionar-se com os outros, quem desrespeita os outros, quem humilha e ignora as outras pessoas, tem um altíssimo, gravíssimo problema de perdoar, né? Dificuldade de perdoar a si mesmo. Então essa é uma técnica que favorece muito a esse desenvolvimento dessa potencialidade, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é o quê? Isso está presente, essa frase, em todas as tradições filosóficas, né? De 5.000 anos, de 3.000 anos, no próprio cristianismo, em todas as outras. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Para quê? Qual a vantagem de conhecer a si mesmo, né? Porque não somos tão diferentes assim, né? Então a forma varia, como eu falei, mas a essência é a mesma. Então se eu me conheço muitíssimo bem, eu passo a conhecer melhor o outro, né? E a respeitar o caminho e o processo. Vamos finalizar então com mais um depoimento, vocês acompanhem e até a próxima com muita meditação, com muita paz interior. Namastê! Meditar para mim é serenizar a mente, que eu acho bem difícil, né? Porque o nosso dia a dia é tão estressante. Então é aquele momento em que eu serenizo a minha mente, o meu corpo, o meu espírito. É onde eu entro em conexão com o meu eu, com a minha verdade, com a minha sabedoria interna. É aquele momento que você busca de equilíbrio e que você percebe que muitas coisas que eu vivencio no dia a dia não tem valor. Meditar é você entrar numa autoanálise daquilo que você quer para a tua vida. Eu não saberia hoje viver sem meditar, porque é um equilíbrio assim, que você perceptivo no dia a dia. E eu não poderia, né, falar de meditação e não agradecer uma pessoa que foi a minha orientadora, que é a Cris Buarque, aonde hoje nós fazemos parte de um grupo que meditamos, conversamos, aprendemos a ser nós mesmos, aprendemos a ter mais serenidade e mais equilíbrio. Namastê.